tarde, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Bem, espero que esteja. Olha só, moçada, estamos iniciando o terceiro bimestre. Nesse momento, estamos iniciando a unidade 1, que vai trabalhar sobre o regime, o período regencial, tá? Então, vamos verificar que o período regencial vai começar quando Dom Pedro I vai embora e deixa o filho, Dom Pedro de Alcântara, como herdeiro, tá? É claro que com essa idade ninguém pode governar, por isso o país acaba ficando nas mãos de regentes. A Constituição dizia que os regentes governariam o Brasil até que o jovem Pedro completasse 18 anos. Bem, esse foi um período muito complicado, porque aconteceram muitas revoltas, tá? E disputas pelo poder. No primeiro momento, nós vamos ter a regência trina provisória. Por que provisória? Porque a Câmara estava em recesso e foi necessário que se arranjasse um governante rápido para resolver o problema, que ficaram no poder há 3 meses até acabar as férias dos políticos e começar a se eleger uma regência permanente. Aí nós vamos ter a regência trina permanente. A regência trina permanente, ela vai ser um período que vai vigorar até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. A regência era composta pelos deputados Braulio Muniz, que era um político do Nordeste, José da Costa Carvalho, que era político do Sul, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava o Rio de Janeiro. Para o Ministério da Justiça foi escolhido o padre Antônio Diogo Feijó, tá? Feijó, ele vai ter uma participação importante porque ele vai criar a Guarda Nacional, que vai ser uma espécie de milícia, exército paralelo para proteger os fazendeiros. Durante a regência permanente, as divergências políticas entre os 3 grupos vão se acirrar. Os 3 grupos serão os restauradores, aqueles que queriam que Dom Pedro voltasse para o Brasil, os liberais moderados e os liberais exaltados, tá? Esses são os políticos do momento. As reformas regenciais. No ano de 1834, os políticos moderados fizeram uma reforma na Constituição do Império, conhecida como o Ato Adicional. O que dizia isso? Que a regência seria exercida por uma única pessoa, porque os 3 não estavam se entendendo nem por nada. Aí nós vamos ter a regência una, com validade por 4 anos, e seria extinto o Conselho de Ministros. Criaram-se assembleias legislativas nas províncias e, com isso, deu-se maior autonomia e liberdade administrativa às províncias. Só que isso vai dar problema. A regência una vai ser exercida pelo antigo ministro da Justiça, tá? O padre Antônio Diogo Feijó, que passa a contar com grande oposição dos regressistas, que acusam-no de não conseguir impor a ordem ao país, tá? Durante a sua regência explodiram importantes rebeliões, como a Cabanagem lá no Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Olha só, essa vai ser a mais longa revolta do período regencial. Feijó não aguentou a pressão e pediu para sair. Então renunciou 2 anos antes do término do seu mandato. E aí novas eleições foram convocadas e desta vez venceu o candidato dos conservadores regressistas, que vai ser
Araújo Lima. Bem, Araújo Lima vai montar um ministério composto só de políticos conservadores. Aí havia uma forte decisão dos conservadores de conter as revoltas sociais. De que maneira? Com extrema violência, tá? Mas isso não quer dizer que elas não aconteceram. Aconteceu a revolta em Pernambuco, a revolta dos Papamés, a revolta malês na Bahia. Aliás, a revolta malês na Bahia já vinha acontecendo há algum tempo. Na Bahia também nós teremos a Sabinada, teremos a Balaiada no Maranhão, teremos a Cabanagem no Pará e a continuação da Farroupilha no Rio Grande do Sul. Durante a regência Araújo Lima, as revoltas aumentaram e aí a situação ficou complicada, porque os fazendeiros, que são os políticos, temiam perder o poder, perder as suas riquezas. E por isso eles começam a articular uma mudança constitucional. Isso quer dizer a lei interpretativa do ato adicional. O que propunha isso? A maioridade do imperador. Só que, nessa altura do campeonato, Dom Pedro de Alcântara contava com 14 anos de idade. E aí perguntaram para o jovem Pedro, e aí qual é? Ele disse, aceito. E aí nós teremos a coroação de Dom Pedro como imperador na próxima videoaula. Até já!